Pessoal, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que pretende trabalhar com Trump para resolver a questão da guerra da Ucrânia e ele leva a sério a afirmação do Trump em terminar com o conflito na Ucrânia. Então, Trump, que é nesse momento candidato para presidências ou para as eleições presidenciais dos Estados Unidos da América em novembro, disse que vai terminar com a guerra na Ucrânia em menos de 24 horas. E segundo Donald Trump, ele pretende terminar com essa guerra fazendo um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. E ele disse que vai forçar a Ucrânia a assinar um acordo de paz caso eles pretendam ainda continuar a receber apoio ou até mesmo armamento dos americanos. A grande questão é que Vladimir Putin afirmou que pretende sim trabalhar com Trump e leva a sério, apesar de não saber quais são os termos desse acordo de paz que Trump pretende fazer com a Ucrânia e a Rússia. E segundo essa matéria da Reuters, o título diz: Putin diz que acha que Trump é sincero sobre o fim da guerra na Ucrânia. E o presidente russo Vladimir Putin disse na quinta-feira, isso foi no dia de ontem, que acredita que o candidato presidencial republicano Donald Trump é sincero sobre querer acabar com a guerra na Ucrânia, mas que não sabe como o Trump pretende fazer isso. E Putin deu essa entrevista quando ele estava lá em Cazaquistão. E nesse momento ele está mais alinhado, parece que tudo indica, com o Trump em relação ao Biden. E segundo o Vladimir Putin, abre aspas, o fato do Sr. Trump, como candidato presidencial, declarar que está pronto e quer acabar com a guerra na Ucrânia, levamos isso muito a sério. Fecha aspas. Então, segundo Putin, ele leva muito a sério a ideia do Trump querer acabar com o conflito na Ucrânia. E depois o Putin ainda disse mais, abre aspas, não estou, é claro, familiarizado com possíveis propostas sobre como ele planeja fazer isso. Esta é a questão-chave. Mas não tenho dúvidas de que fala sério e nós apoiamos a ideia de acabar com a guerra. Fecha aspas. Então, o Vladimir Putin apoia Trump nessa ideia de acabar com a guerra na Ucrânia e, claro, não só com a guerra, como também possivelmente terminar aí com as sanções que os Estados Unidos da América barra Ocidente colocaram contra a Rússia. E quais são as ideias, os ideais do Trump em relação ao Putin? Então, segundo o Washington Post, por exemplo, o Trump já levou em consideração entregar a Crimeia e a região de Donbass para a Rússia. Então, o Washington Post informou em abril que Trump havia falado reservadamente sobre a opção de permitir que Putin ficasse com a Crimeia, que Moscou anexou na Ucrânia, isso em 2014. E a área de Donbass que as forças russas controlam parcialmente em troca de paz. Algo que a campanha de Trump não confirmou. Atenção. Então, o Washington Post já levou em consideração de que Trump realmente pretende entregar a Crimeia e também Donbass para a Rússia. E esse é um dos termos que o Putin mais leva a sério, porque o Putin ele quer ficar com a Crimeia e também quer ficar com a região de Donbass, que é a região de Donetsk e Lugansk, que fica lá no leste da Ucrânia. Então, é por isso que Putin está lá fazer essa guerra, além, claro, da expansão da NATO e outras coisas, mas essas regiões são regiões chaves para a Rússia. E se Trump, claro, colocar essas regiões nos termos para assinar um acordo de paz, aquilo pode aumentar as chances do Vladimir Putin fazer ou aceitar um acordo de paz feito pelo Trump, caso ele seja eleito como presidente dos Estados Unidos da América. Lembrando que, nesse momento, está a acontecer a campanha eleitoral para a presidência dos Estados Unidos da América e existe uma luta entre Trump e Biden. Eu vou criar vídeos a falar sobre isso, o debate presidencial, muita coisa junta lá. Mas o certo é que o Joe Biden, diferente do Trump, não criou nenhuma proposta de acordo de paz. Então, Biden não falou nada de acordo de paz, não falou nada de colocar Putin e Zelensky na mesma mesa. Muito pelo contrário, o Biden está simplesmente a continuar a financiar a guerra, a trazer mais armas para a Ucrânia de uma maneira contínua
E isso, claro, estende a guerra, porque nesse momento a Ucrânia está a ser utilizada como um território para uma proxy war, para uma guerra de procuração, ou seja, a guerra é entre os Estados Unidos da América e a Rússia, mas estão a utilizar a Ucrânia como um terreno para fazerem lá as suas batalhas. E nesse momento existe uma queda de popularidade do Joe Biden, porque o americano médio não quer mais que seu governo utilize armamento para financiar guerras externas. Tanto armamento como dinheiro, né? O americano médio não quer mais que o seu dinheiro que ele paga nos impostos seja utilizado para financiar guerras externas. E nesse momento isso está a fazer com que a popularidade do Joe Biden caia. E segundo Vladimir Putin, ele diz que houve alguns fragmentos na posição de Joe Biden quanto à Ucrânia. Então, aqui, por exemplo, ainda no artigo da Reuters, diz que, questionado na quinta-feira se a sua preferência declarada publicamente por Biden havia mudado após o debate, Putin disse, abre aspas, não mudou nada, não sabíamos o que poderia acontecer, nós sabíamos, fecha aspas. E depois, abre aspas mais uma vez, diz que eu vi alguns fragmentos, fecha, mas tenho bastante para fazer. Ou seja, Putin, em princípio, ele tinha declarado que apoiava Biden para a presidência. Mas parece que agora o jogo mudou. Segundo Putin, ele viu alguns fragmentos no Biden, agora parece que o jogo mudou e ele está mais por lado do Donald Trump. Claro, Putin vai sempre escolher o candidato presidencial que mais vai beneficiar a Rússia e o que mais for incompetente do ponto de vista de jogo de poder. Então, claro, Putin quer, acima de tudo, colocar a Rússia por cima dos Estados Unidos da América. Essa é uma guerra que já existe desde a Guerra Fria. Ele vai, claro, escolher o candidato mais incompetente e o que menos entende de jogo de poder. E, em princípio, ele parece que viu que o Biden era o preferencial, né? Toda também por causa da idade. Se viu muita coisa lá no debate presidencial. Ele parece que tem aí alguns problemas de não querer, alguns problemas motores, né? Por causa da idade, mas pronto. Putin primeiro tinha escolhido Biden, mas agora parece que o jogo mudou. E caso o Trump seja eleito, poderemos ver aí alguma negociação a acontecer entre Vladimir Putin e Donald Trump. E provavelmente, se o Trump for eleito, veremos o fim da guerra na Ucrânia. Claro, isso especificamente para a Rússia é bom, mas não quer dizer que Trump eleito é bom para o continente africano. Isso aqui eu vou explicar nos próximos vídeos, ou principalmente para Angola. Mas eu quero ouvir a tua opinião sobre Vladimir Putin, né? Aceitar a proposta, provavelmente, né, de querer trabalhar com Trump. Caso Trump seja eleito, comenta aí embaixo, eu quero ouvir o teu ponto de vista. E partilha esse vídeo, né? Partilha esse vídeo nas tuas redes sociais, no teu Facebook, no teu WhatsApp, para as pessoas terem conhecimento de que Vladimir Putin, nesse momento, pretende ou está mais inclinado para Donald Trump e pode provavelmente aceitar o acordo de paz caso Trump seja eleito. Se inscreva no meu canal do YouTube, o link está disponível na minha bio. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.